Jesus, aplauda ele bem forte. Glória a Deus, irmão. Tá todo mundo bem? Tá animado? Amém? Jesus, senta aí no seu lugar em nome de Jesus. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo, nós vamos ler a partir do 14. Achou? Que diz assim. Pode ler? Ixi, parece que você ainda está dormindo, irmão. Pode ler? Ah, agora deu. Diz assim: porque isto é também como o homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E o que ele fez? E ausentou-se logo para longe. 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outro 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, o que ele disse? Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, quem, irmãos? O servo inútil, aonde? Nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de quê? De dentes. Amém? Agora olha para cá, presta bem atenção. Jesus estava mostrando aos discípulos, e ele mostra hoje para nós como que funciona mais ou menos aí o reino de Deus. Como que funciona as coisas do alto. Deus, ele trouxe o seu filho, trouxe Jesus, enviou Jesus para nos ajudar, para nos dar capacidade que nós não tínhamos antes. Irmão, como a gente até viu que a Bíblia diz que Deus dá dons aos homens. Aqui a palavra de Deus fala a respeito do talento. O talento era como era chamado lá o dinheiro
daquele tempo, daquela época. Então Jesus usa aqui uma parábola para mostrar para nós como que é. E aí ele estava falando, mostrando aos discípulos que Jesus iria partir, que ele iria para longe, como a Bíblia diz, o Senhor foi para onde? Para longe. Que ele iria para longe, mas que ele iria deixar tudo o que nós precisávamos para fazer a obra dele. Porque todo aquele que serve a Deus, ele precisa fazer a obra de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, ele precisa viver como aquele que realmente crê. Não adianta só eu dizer que creio, não adianta só eu falar que tenho fé, mas se eu não tiver as obras, a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então não adianta eu falar que creio, que se eu ofertar, se eu dizimar, Deus abençoa, se eu não fizer isso. Não adianta eu falar, irmão, que creio em Deus, se eu não faço nada para o crescimento da obra de Deus. E você hoje faz parte de uma igreja. Deus te colocou em uma igreja. Para quê? Para você ser ajudado. E depois que você é ajudado, o que você vai fazer? Você vai ajudar, irmão. Porque tem aquele momento que a gente precisa de ajuda, mas tem aquele momento que a gente precisa ajudar. E Deus ele vai nos dar a condição de ser ajudado quando nós precisamos, mas Deus também nos dá a condição de ajudar quando nós necessitamos. Já que a gente vai lá em Coríntios, porque lá em Coríntios a gente entende um pouco melhor a respeito dessa parábola aqui, você vai entender um pouco melhor. Mas antes de tudo, irmão, voltando um pouco aqui aonde a gente leu, rapidão, bem no versículo 15, Mateus 25:15, diz assim: e a um deu, o que, irmão? 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua, o que, irmão? Capacidade. E depois que ele dá, a Bíblia diz que ele se ausentou e foi para longe. Hoje, Jesus não está presente nessa terra. Mas pastor, o que é isso? Como que é esse negócio? Ele disse que iria e ele enviaria. Quem que ele enviaria? O Espírito Santo, o Consolador. Aquele que nos ensinaria tudo que nós precisaríamos aprender. O que Jesus não nos ensinou, o Espírito Santo nos ensina. Então, tanto que quando você for ler a palavra de Deus, você precisa abrir o seu coração. Quando você vier na igreja, você precisa abrir o seu coração. Porque, irmãos, tem horas que eu explico aqui, mas não é o que eu explicar que vai mudar a sua vida. É o que o Espírito de Deus explica para você. É o que Deus fala ao seu coração quando a palavra está sendo ministrada. Porque a Bíblia diz que a letra, irmão, ela mata, mas o Espírito, o que ele faz? Ele traz vida. O Espírito vivifica. A letra, irmão, não tem nenhum proveito se não tiver o Espírito. Essa palavra, ela é só letra. Mas quando nós lemos, aí, irmão, essa palavra, a Bíblia diz que ela traz vida para nós. Então, ela nos dá a condição de continuar, mas não continuar sendo aquele crente desanimado, que chora, que ora só chorando. Não, irmão, você não tem que orar só assim. Quando que a gente chora na presença de Deus, pastor? Quando a gente quer mais dele na nossa vida. Mas que não seja o sofrimento que te faça chorar, irmão. Que seja a presença do Pai, amém, Jesus? Porque às vezes a pessoa chega na igreja, ela chora com uma oração, mas, irmão, às vezes não é porque ela está necessitada da presença, mas pode ser porque ela precisa de alguma coisa na vida dela, de alguma bênção financeira, e isso não precisa mais você chorar para alcançar essas bênçãos, amém, Jesus? Porque o próprio Deus, a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então você já é uma pessoa abençoada por Deus e você já tem tudo que você precisa para ser um homem, para ser uma mulher forte nesse mundo. Amém, Jesus? Porque o próprio Deus fala que Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então você tem, irmão, o que você necessita. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa na obra dele, faça.
Se Deus colocou algum dom na sua vida, use esse dom para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Aí nós vamos lá agora, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Pega aí a sua Bíblia lá em nome de Jesus. 1 Coríntios 12, 27. Achou? Só você avançar um pouco mais aí que você vai achar o livro de Coríntios. Se eu apenas te tocar. Já? Pode ler? 12, 27. Que diz assim: ora, vós sois o que, irmãos? O corpo de quem? De Cristo. Aí mais na frente diz assim: e seus membros em particular. Versículo 28. E a uns pôs Deus, aonde? Aonde, irmãos? Na igreja. Agora, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, aqui a palavra de Deus nos explica, irmão, que Deus nos colocou na igreja. Para quê? Para que Deus te trouxe, para que Deus te colocou na igreja? Não foi só para você vir e receber bênção. Deus te colocou aqui para você vir, ser liberto, e depois de liberto, você abençoar vidas. Lembra que Deus falou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e far-te-ei de ti uma grande nação, e tu serás o que, irmãos? Uma bênção. Então, na igreja onde eu estou, eu tenho que ser o que, irmãos? Uma bênção. Aonde Deus me colocou, eu preciso ser uma bênção. Como que eu serei uma bênção? Usando os dons que Deus me deu, fazendo conforme a minha capacidade. Porque você pode observar que a Bíblia diz que Deus deu dons, Jesus deu os talentos àqueles homens, mas Jesus, irmão, nem falou. Aqui na parábola a Bíblia não diz como ele falou que eles deveriam usar. Nessa parábola apenas a Bíblia diz que Jesus entregou e ele foi para longe. E a Bíblia fala que os dois servos, os dois primeiros que receberam os talentos, o que eles fizeram? Eles procuraram fazer alguma coisa com aquilo, porque eles sabiam que o Senhor ia voltar, e se o Senhor iria voltar, o Senhor iria prestar conta com eles. Eles deveriam mostrar o que eles fizeram com aqueles talentos, com aquilo que lhe foi confiado, com aquilo que lhe foi entregue. E quando Deus dá para eles, ou quando o Senhor dá para aqueles servos, o que eles fazem? Eles saem depressa e vão negociar, vai trabalhar para fazer alguma coisa para agradar aquele Senhor. Já o terceiro, na hora que ele recebe, a Bíblia diz que ele vai, cava e enterra o talento. Para quê? Para quando o Senhor chegar, para ele dizer assim: não, Senhor, estava tranquilo, olha, eu estava lá na igreja do bairro da Paz, e aí o Senhor me deu talento, mas eu não usei esse talento. Eu sei cantar, que é uma beleza, mas eu não estava na seresta lá cantando, não, Senhor, estava na sua casa. Pois é, aí o que Deus pergunta? Deus não pergunta se você tem e está guardando esse talento, Deus pergunta se você está usando ele. Porque Deus dá talentos, irmão. Fala para essa pessoa que está do seu lado assim, diga assim: Deus te deu um dom, irmão. Deus te deu um talento, e isso é para ser usado para a glória dele. E onde é que é para ser usado? Na igreja. A Bíblia diz que Deus colocou na igreja. Para que servem os dons, pastor? Para o crescimento da igreja. Porque tem aquele irmão que ele tem muita fé, mas ele não recebeu ainda o dom de operar milagres. Mas já tem o outro que tem, irmão.
E um ajuda o outro. Um exemplo, a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de quem? De Cristo. O que é o membro? Ou seja, a minha mão é um membro do meu corpo. Quando o meu nariz está coçando, quem que vai coçar ele? É a minha mão? Não é a minha mão? É ela que tem que fazer o trabalho dela. Quando a minha boca está com fome, quem é que vai levar comida à boca, irmão? Quem é? A minha mão. Quando eu não tenho mão, eu posso comer? Eu posso comer. Então, se faltar alguém, algum dom na igreja, a igreja pode viver? Pode viver, só que vai ser mais difícil, porque a gente vê pessoas que têm o braço cortado, a pessoa come, mas come com dificuldade. A pessoa faz certas coisas, mas faz certas coisas com dificuldade, ou seja, ela é limitada em certas áreas. E uma coisa é certa, nesse lugar, irmão, Deus colocou pessoas que têm dons para fazer a obra dele. Agora, você não faz se você não quiser, mas condição você tem. Fala para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: meu irmão, não invente desculpa. Desculpa não cola com Deus, amém? O pastor pode até aceitar, irmão, agora Deus não aceita. Por que Deus não aceita? Porque Deus sabe a capacidade que Ele te deu, amém? Então seja um servo útil, aquele servo que faz a diferença aonde você está. Porque aquele que não faz, irmão, ainda que a pessoa não pratique o mal, mas só dela não fazer o que ela foi chamado ou chamada para fazer, ela já está sendo um servo mau, porque ela está deixando a desejar e deixa a obra de Deus passar necessidade, sendo que Deus deu condição a ela de fazer, sendo que Deus deu condição a ele de operar. Deus te deu o dom de cura, então use isso para o crescimento da igreja. Deus te deu condição de ser um pastor, de ser um obreiro, então o que você está fazendo sentado aí? Você tem que fazer a obra de Deus, amém, Jesus? Glória a Deus, porque Ele vai voltar, e você tem que estar no lugar que Ele te colocou, irmão, para fazer. Você era perturbado antes, fala assim para essa pessoa, diga assim: meu irmão, você era perturbado, hoje você não é mais, amém? Hoje você é liberto, irmão, porque assim que a gente chega na igreja, foi assim que eu cheguei, irmão. Eu cheguei perturbado, eu cheguei complicado, com a vida cheia de complicações. Mas eu cheguei com vontade de fazer alguma coisa para Deus. Eu não cheguei só com vontade de sentar num lugar e ocupar uma cadeira. Tem gente que pode fazer a obra sentado aí. Tem gente que pode fazer a obra de Deus no trabalho dela. Mas tem aqueles que Deus chamou para fazer na igreja. Tem aqueles que Deus chamou para operar na igreja, porque a Bíblia diz que na igreja tem que ter todos esses aqui. Aquela pessoa que é profeta, aquela pessoa que é pastor, a igreja tem que ter o obreiro, na igreja tem que ter aquele de oração, aquele que ora, aquele que intercede, aquele que ora pelo ministério, que ora pelo pastor, aquele que ora por todos. Na igreja tem que ter, irmão, todo o tipo de cristão, todas as pessoas, irmão, que façam a diferença aonde Deus colocou. Você não vai enterrar o talento, você vai desenterrar esse talento e você vai usar isso para o crescimento da obra de Deus. Por que a obra não cresce como deveria crescer? O próprio Jesus falou que a seara é grande, mas poucos são... Quem, irmãos? Os trabalhadores. Poucos são aqueles que têm coragem de trabalhar. Poucos são aqueles que têm coragem de fazer. Poucos são aqueles que têm coragem de se colocar na brecha. Lembra de Neemias? A Bíblia diz que Neemias estava no palácio, ele estava de boa, ele estava servindo ao rei. E chega uma notícia para Neemias. Qual é a notícia que chega? Olha, o povo foi levado cativo, lá o negócio está tudo destruído, está assim, está assado. Os camaradas trazem uma notícia ruim para Neemias. O que Neemias fala? Estou nem aí, estou aqui de boa, estou no palácio, a culpa é de vocês. Quem manda vocês pecar contra Deus? Quem manda vocês falhar contra Deus? Foi assim que ele falou? Foi assim que ele disse? Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele foi orar. Ele clamou a Deus, ele pediu perdão a Deus, ele disse que aquilo estava acontecendo por causa do pecado dele e por causa do pecado do povo. E aí ele clamou a Deus, pediu uma direção, Deus deu. O que Neemias fez? Ele voltou, ele foi lá,
Aonde era a terra dele, ele voltou e foi reconstruir os muros de Jerusalém. Irmão, Neemias não esperou alguém se levantar como você está esperando. Então não espere alguém se levantar, porque Deus já te chamou, Deus já te preparou para isso. Como às vezes tem gente que diz, pastor, mas assim, a igreja do bairro da Paz tinha que ter mais obreiros. Antes tinha bastante obreiro. Não, irmão, ainda tem, só estão sentados. Amém? Glória a Deus. E se Jesus mandar falar seu nome, eu falo. Mas senão, ele não vai te envergonhar. Glórias a ele. Amém, Jesus? Tem obreiros, irmão. Tem obreiras. Aqui tem gente que ora e recebe a cura. Aqui tem gente que ora e vê os outros sendo curados. Mas o problema é que a pessoa não quer revelar o dom, não quer revelar o talento que Deus deu para ela. Não, pastor, eu sou crente agente secreto. Não precisa ninguém saber que eu tenho esse dom, que eu tenho esse talento, porque eu uso assim, nas escondidas. Não, irmão, Deus quer que você se mostre. Amém, Jesus? Deus quer que você se revele, irmão. Porque Ele já te deu isso, Ele já te deu essa condição. Mas pastor, é porque é muito difícil fazer a obra. É porque é muito difícil, pastor, fazer isso, é muito difícil fazer aquilo, irmão. É difícil. Mas tem um ditado que diz aí, é difícil, é um prédio de 20, de 30 andar, é difícil. Porque com Deus, aquilo que é difícil se torna fácil. Com Cristo, o que tem dificuldade, irmão, Ele passa a fazer as coisas como, irmão, se fosse simples. O difícil se torna tão simples. Lembra lá de Sansão? A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se apossou de Sansão, irmão, ele matou o leão, irmão, e ele destruiu muitos inimigos quando o Espírito de Deus se apossava dele. Davi, a Bíblia fala que Davi, lá no pasto, o que ele fazia? Ele matava o leão, ele matava o urso, e no meio do povo, o que ele fez? Matou o gigante. E o que nós devemos fazer da mesma forma, irmão? Tem lutas que a gente enfrenta sozinho. Tem batalhas que você já venceu sozinho. Tem muito urso que você já matou, muito leão, muito gigante. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que você vem para a casa de Deus, que você vem adorar, que você vem louvar Ele, porque você está vencendo as lutas, porque você está vencendo as adversidades, porque você está vencendo os tempos difíceis. Por isso você está aqui hoje, porque Deus tem te dado a condição de fazer isso. Só que tem momento que nós temos que evoluir, amém, Jesus? Tem momentos que nós temos que crescer, e isso não vai depender de Deus, isso vai depender de nós. É eu que vou decidir, irmão, quem eu vou ser na igreja e quem eu não vou ser, porque uma coisa é certa. Lembra lá dos homens que andavam no caminho de Emaús? A Bíblia diz que quando Jesus ia conversando com eles, ele mesmo fala que quando Jesus falava, o coração deles ardia. Quando Jesus falava, ele sentia que era Deus que estava falando. Quantas vezes você já sentiu Deus falando, mas, irmão, você está resistindo ao que Deus tem falado. Mas tem gente que está resistindo, irmão, ao que o Espírito de Deus tem falado. A Bíblia diz, se ouvirdes hoje a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Porque nós precisamos ser bons servos, servo bom e fiel. A fidelidade, irmão, não sei se você já viu, mas pega aí, Maela, em nome de Jesus, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22, não precisa ir lá, a gente vai aqui. Eu ia ministrar na quinta-feira, mas como não deu para me vir aqui na quinta-feira, então eu estou passando hoje para você. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Achou aí? Pega na linguagem de hoje. Acho que na linguagem de hoje está mais claro. Volta lá, 22. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade e o que mais, irmãos? A fidelidade. Quem é o servo fiel, pastor? O servo fiel, irmão, não é aquele que só foge do pecado.
não é aquele que só se santifica, mas é aquele que usa o que Deus deu para ele. O servo fiel é aquele que cuida daquilo que é do seu Senhor. O salmista disse: o Senhor, Ele é o meu pastor. Aí ele continua dizendo: e nada me faltará. Não te faltará condição para você fazer a obra de Deus. Não te faltará condição para você, irmão, gerar, para você dar bons frutos. Só que o que a gente vê hoje, irmão, nesse mundo em que a gente vive, são muitas pessoas, muitos crentes desanimados. Pessoas que estão na presença de Deus, que estão na casa de Deus, que ao invés de se alegrar com o Deus que ela serve, a pessoa, irmão, se desanima. Quando é entregado alguma coisa para ela, ao invés dela se alegrar com aquela responsabilidade que Deus está dando, a pessoa se desanima. Irmão, Deus sabe exatamente da sua capacidade. E você veio para a casa de Deus e você está recebendo o milagre, amém, Jesus? Você está, irmão, tendo de Deus a provisão, a força que você precisa, mas coloque uma coisa no seu coração, irmão. A Bíblia diz que em tudo nós temos que dar graça, ou seja, em todo tempo, irmão, nós temos que ser pessoas animadas com Deus e com a obra de Deus. Com Deus e com o reino de Deus. Em todo tempo, no dia que nos faltar o ânimo, nós vamos ficar para trás. Nós vamos perecer. Nós vamos desistir, mas uma coisa é certa, irmão, Deus tem te conservado e Ele vai continuar te conservando, amém, Jesus? Mais uma coisa eu digo, você precisa se levantar para fazer o que Deus te chamou para fazer na obra, para fazer o que Deus te chamou para fazer na casa dele, irmão, porque a Bíblia diz que Deus colocou na igreja, porque, irmão, começa na igreja. Uma pessoa, quando ela vem com um problema, irmão, ela vem para a igreja, ela vem para quê? Para procurar resolver os problemas que ela tem. Aí deixa eu te perguntar, Deus resolve? Deus resolve? Deus cura? Cura? Deus dá prosperidade? Dá? Deus liberta, Deus nos dá a condição de expulsar demônio, dá a condição, aí a pessoa ela vem dessa forma, aí ela recebe as provisões de Deus, só que Deus não vai encher a sua barriga para você ficar sentado. Fala para essa pessoa aí, meu irmão, não seja preguiçoso. Já viu aquele que come, na hora que come, disse, é uma rede agora. É a Roberta Miranda, né? Quero uma rede preguiçosa para deitar, né? No reino, irmão, não tem esse negócio. Em algumas traduções, aquele servo mau, a Bíblia fala servo mau e negligente. Em outras traduções, Deus fala servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso, já observou que o preguiçoso, ele dá desculpa para não fazer o que ele tem que fazer? O preguiçoso, ele arruma desculpa, irmão, e observa que a palavra desse camarada, depois você lê lá no finalzinho, quando ele vai justificar que ele não fez alguma coisa para o seu Senhor, que ele não tinha feito o que ele deveria fazer, irmão, ele prepara uma pregação. Qualquer um aqui seria convencido pelo que ele tinha falado, como às vezes a gente fala, Deus às vezes pode tocar, irmão, na gente para falar assim, ô fulano, Deus tem um chamado para você, já que você não quer ouvir, Deus vai ter que levantar um este que te digo para dizer que você tem chamado. E aí a gente fala, Deus toca, a gente fala, Deus, fulano, você tem chamado de Deus para ser isso e isso na casa de Deus. Aí o que a pessoa fala? Ô pastor, o senhor não sabe quantos meninos eu tenho para dar de comer. O senhor não sabe, pastor, lá em casa é o meu marido, e olha que o homem é brabo, o homem é enjoado, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso outro, eu tenho que fazer isso outro. Por quê, irmãos? Quando a gente quer fazer, a gente vai e faz. Agora, quando nós não queremos, o que nós fazemos? Nós damos, o que, irmãos? Desculpa. Quando a gente quer fazer, irmão, a gente para de fazer tudo o que a gente está fazendo, vai lá e faz. Agora, quando a gente não quer, uma coisa é certa, o que não vai faltar é desculpas. O que não vai faltar é justificativa, porque esse camarada, ele tentou justificar. Ele disse, Senhor, eu sei que o Senhor é duro, eu sei que o Senhor é isso e que o Senhor é aquilo. E para não deixar o Senhor chateado, eu fui lá e guardei o talento que o Senhor me deu.
Não fiz nada com ele, mas também não perdi o que me foi dado. Ainda está aqui o que é do Senhor, toma aqui, cuidei, guardei direitinho no lugar em que ninguém podia achar. Ele guardou tão escondido que ninguém poderia achar. No dia que o Senhor veio, passou tempo, passou anos, quando o Senhor veio, ele foi lá naquele lugar e o talento dele estava lá. Poderia ter sido usado. Poderia ter feito alguma coisa de útil, como o Senhor disse. Já que você não usou, por que não fez alguma coisa com ele, entregou aos banqueiros? Fez algo que poderia trazer o crescimento, irmão, porque tem gente que tem capacidade, mas ela não usa a capacidade que tem. Uma coisa é certa, de uma maneira ou de outra você pode fazer a obra de Deus. Agora você só faz no dia que você entender, no dia que você quiser. Você é servo, Deus ele é Senhor. Então, se Deus te chamou, irmão, assuma o seu lugar. Talvez você saiba o que é isso, mas eu vou te falar o que é servo. Antes, irmão, o significado de servo na Bíblia era escravo. O escravo, ele faz o que ele quer? Faz o que ele quer? O escravo faz a vontade de quem? Do seu Senhor. Então, às vezes a gente fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é isso, o Senhor é aquilo na minha vida. Aí Deus envia a gente para fazer alguma coisa, mas a gente não faz. Ou seja, eu posso até dizer que tenho fé, mas se eu não estou fazendo, irmão, a minha fé está morta na minha vida. E o que era para Deus realizar através de mim, eu estou impedindo isso de ser feito. Eu cheguei na igreja, cheguei na casa de Deus, e Deus foi transformando, Deus foi me libertando, ainda continua mudando muita coisa, que ainda não alcancei a perfeição. Você pode ver assim em mim essa beleza, mas ainda falta muita coisa ainda, irmão. Amém, Jesus? Ainda falta muita beleza para Jesus colocar na minha vida. Glória a Deus, assim também na sua. Então, a gente ainda não é perfeito. Porque tem muita gente esperando, mas pastor, precisa ser perfeito. Não, irmão, quando você tem chamado, irmão, você entende, você se levanta, e à medida do que você vai fazendo, Deus vai te aperfeiçoando. Ninguém começa assim, irmão, perfeito do nada. Não, você vai fazendo e Deus vai te capacitando, Deus vai te dando condição. E é claro, não seja aquela pessoa também ansiosa, né? Porque tem gente que chega na igreja assim, ele chega, eu vou fazer o que tem que fazer, pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí a pessoa cobra e faz isso e faz aquilo outro, e ela vai assim por um tempo. Logo depois, o que acontece? Ela desfalece. Aí a pessoa até diz assim, mas eu não sabia, eu não pensei que a obra seria desse jeito. Eu achei que seria diferente. Eu achei que seria dessa forma, irmão. Uma coisa eu te digo, nem sempre nós vamos sentir presença de Deus. Nem sempre nós vamos sentir, irmão, como alguns, né, acham assim que a presença de Deus é aquele calafrio, aquele arrepio. Nem sempre você vai sentir isso. Nem sempre você vai perceber que a sua oração está sendo aquela oração fervorosa. Não, irmão. Com oração fervorosa ou sem oração fervorosa, uma coisa é certa. Jesus falou que nós não deveríamos parar de quê? De orar. Que nós não deveríamos parar de fazer a vontade de Deus. Com vontade ou sem vontade, aquele que é servo, ele faz o que tem que ser feito. Porque uma coisa é certa, você é uma dona de casa, você é um pai de família, e você vai trabalhar, e tem hora que você vai trabalhar e sem vontade. Tem hora que você levanta de manhã e você está com preguiça, ainda assim, você vai trabalhar. Por quê? Porque você sabe que se você não for, você vai passar necessidade. E a Bíblia diz que o preguiçoso, ele cruza os braços. E a palavra de Deus fala que a pobreza dele virá. E virá de repente. Então não seja uma pessoa preguiçosa, não seja uma pessoa, irmão, covarde. Fala para essa pessoa que está do seu lado, diga assim, não seja covarde. Seja útil, não seja inútil. Amém, Jesus? Isso. Glória a Deus. Está sentindo a presença? Pastor, nessa hora é difícil sentir a presença de Deus. Pois é, irmão. Às vezes tem hora que eu venho para cá, irmão, eu venho assim achando, poxa, eu estou na unção de Deus, é na unção de Deus que a gente pula e a gente ora, é na unção de Deus que a gente recebe vitória. Tem hora que a gente pensa assim, essa mensagem é do alto, essa mensagem é de Deus, e a gente dá assim, a gente sente Deus operando, mas irmão, tem hora que a gente não sente nada. Tem hora que a única coisa que a gente sente é vontade de não fazer a reunião. Você acha que o pastor não tem vontade, não, às vezes de ficar
sentado em casa, dormindo, parado. Você acha que a gente não tem vontade? Irmão, tem vontade. Mas com vontade ou sem vontade, irmão, o meu lugar é aonde Deus me colocou, para quando Ele voltar, Ele me encontrar fazendo aquilo que Ele me colocou para fazer. Amém, Jesus? Entenda isso, irmão, a obra de Deus é assim. Você não vai ter vontade todo o tempo. Você não vai ser aquela pessoa assim que tudo que você pede vai vir na hora que você quer, não. Às vezes vai demorar, porque quem sabe o tempo certo de tudo é Deus. Aí a pessoa diz, pastor, mas eu não fiz a obra porque ainda está faltando o dinheiro, pastor, porque eu estou sem dinheiro. Irmão, fala com a gente que a gente faz uma vaca entre os irmãos e te ajuda. Quando eu fui levantado, o pastor disse assim, ô fulano, vai lá, compra o teu uniforme. Irmão, não tinha dinheiro. Eu dei um jeito, arrumei o dinheiro, fui lá e comprei o uniforme. Por quê? Porque eu tinha essa sede, eu tinha essa vontade. Eu queria ser um obreiro da casa de Deus. Deus me chamou e eu entendi que foi Ele que me chamou. E quando eu entendo que é Deus que me chamou, irmão, não adianta, o homem pode tentar me tirar, mas a Bíblia fala que o que Deus uniu não separa quem? O homem. Então, se foi Deus que te chamou, irmão, deixa eu dizer uma coisa, ninguém te tira. Você pode até sair, mas o chamado ainda está lá. Você pode até rejeitar, você pode até resistir, mas Deus vai continuar te chamando até o final da sua vida. Ele falou para Josué, Josué já está velho e muita coisa, muita terra ainda faltou para ser conquistada. Aí, às vezes, a pessoa, ela foca só no problema dela. Irmão, aquele que é servo, ele não foca em problema, ele foca em satisfazer a vontade do Senhor. Ele foca em agradar ao Senhor. Deus não quer saber se você tem problema. Deus quer que você assuma o seu chamado e deixa que Ele te dê condição de resolver os seus problemas. Tem problema que Deus resolveu, que você ainda nem sabe que Ele resolveu, mas no último dia você vai saber o que Deus fez na sua vida, sem você saber. Porque eu entendo uma coisa, se eu não tivesse na obra de Deus, na casa de Deus, já era para mim estar, irmão, mas não era nesse paletó que eu estou aqui, não, era no paletó de madeira. Já ouviu falar no paletó de madeira? Pois é, se eu não tivesse assumido isso, não era para mim estar mais aqui. Porque a minha vontade, o meu prazer, irmão, era estar no mundo. E eu lembro que tinha hora que eu bebia mesmo sem vontade. Tinha hora que eu ia para bagunça, que eu ia para farra mesmo sem vontade. Tinha hora. Por que agora eu estou com Deus e eu não venho sem vontade? Porque a gente ainda está nesse corpo, irmão. E esse corpo, uma coisa é certa, irmão. Esse corpo tem hora que ele vai tentar te enganar. Esse coração, a Bíblia diz que o coração ele é enganoso. Tem hora que pode ser que o seu coração vai dizer que Deus não está com você, que Deus não é com você, coisa nenhuma, irmão. Mas eu não ando pelo que o meu coração fala. Como tem gente que diz, pastor, mas se eu sentir no coração, irmão. Se eu sentir no coração eu faço, irmão. Eu ando pelo que a palavra de Deus me diz. Amém, Jesus? Você tem que andar pelo que a palavra de Deus te fala, porque eu tenho certeza de uma coisa, irmão, palavra de Deus, ela é alimento para nos sustentar. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Versículo 2. Vamos a partir do 2. Deuteronômio 8, 2. Eu ia pegar por último isso aqui, mas Deus está mandando ir agora, então vamos lá, agora eu já estou acabando. E eu não estou com raiva não, viu, irmão? Eu não estou bravo não, esse aqui é só o jeito da gente falar mesmo, o jeito da gente pregar. Pode ficar tranquilo, que eu vou continuar te amando da mesma forma, mas a Bíblia diz, se eu não vier aqui e trazer a mensagem que precisa ser falado, eu sou culpado do sangue, ou seja, se você perecer, é culpa minha. Mas quando eu falo, aí o sangue é tirado da minha vida. E aí, diz assim, Deuteronômio 8, 2. Achou? Qualquer coisa você pode ir aqui no telão para ser mais rápido, para não demorarmos muito, que ainda temos a ceia. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. Aonde? No deserto. Estes 40 anos, para fazer o quê, irmão? Te humilhar. Deus humilha? Pastor, Deus não humilha ninguém, Deus humilha, olha lá. Para fazer o quê? Te humilhar. Para te tentar. Para saber o que estava onde, irmão? No teu coração. Se guardarias os teus mandamentos ou não. Ou seja, eu não preciso sentir nada
Para guardar mandamento você não precisa sentir nada. Tem gente que diz assim, mas pastor, eu não amo a pessoa porque eu não sinto. Irmão, amor não é sentimento, é mandamento. A Bíblia diz que o marido tem que amar a vossa mulher. Marido, amai as vossas mulheres. Como? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, amor não é algo que eu sinto, não. É algo que eu tenho que fazer, porque isso é um mandamento. Então, tanto que Jesus fala, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Fazei o bem àquele que vos faz o mal. Tem hora que você faz o bem, mas a vontade é de fazer o mal. Mas uma coisa é certa, mesmo com vontade de fazer o mal, você vai lá e faz. Por quê? Porque nós temos um Senhor que nos ordenou que nós deveríamos fazer o bem, que nós deveríamos amar, que nós deveríamos fazer a obra de Deus, porque Jesus te deu esse dom e Ele não quer saber como que você está. Ele quer saber, irmão, que você vai fazer. Você se levantando e fazendo, uma coisa é certa, irmão, eu te digo com toda certeza que Deus será com você naquilo que você fizer para Ele. Agora, aquele que tem chamado, observa que a Bíblia diz procurai com zelo. Observe qual é o seu chamado, qual é a sua posição, mas às vezes a gente não se preocupa com isso. Pastor, mas eu estou indo, estou sendo abençoado, está bom, o negócio está assim, está de vento em popa, a coisa está boa. Mas uma coisa é certa, irmão, se Deus te chamou para fazer alguma coisa na obra, você tem que fazer, não demora. Lembra do Jonas? Quer que eu conte a história para você? Quer que eu conte a história? Quer que eu conte? Aonde que o Jonas foi parar, irmãos? Aonde que ele foi parar? No fundo da baleia. E ele mesmo fala que ele estava como se ele tivesse aonde? Aonde que ele estava? No inferno, no Seol, nas profundezas. E uma coisa é certa, nem eu e nem você quer ir para o inferno. Amém, Jesus? E a gente não vai, a gente vai para o céu. Glória a Deus. É para lá que a gente vai. Então, para a gente ir, nós temos que ser servos fiel, servos obedientes. E a Bíblia fala mais aqui na frente, humilhar para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Mais na frente, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter o quê? Fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender. O que a gente tem que entender? O que temos que entender? Que o homem não viverá só de quê? De pão, mas que de tudo o que sai. Da onde, irmão? Da boca do Senhor viverá quem? O homem. Ou seja, o que a Bíblia está falando aqui, irmão? Que tem horas que você vai viver só com o necessário. Isso é Deus que vai fazer, não é o diabo não, irmão. Tem coisa que não está vindo, não é porque o diabo é poderoso não, é porque Deus está te provando. Amém, Jesus? É porque Deus está humilhando. Pastor, Deus humilha, a gente acabou de ler. Ou é porque colocaram errado na Bíblia? Deus colocou no deserto. Para quê? Para que aquele povo entendesse que Ele era Deus. Para que no deserto eles fossem fiel. Porque, irmão, ser fiel quando a coisa está boa é uma maravilha. Não é? A pessoa casar com quem tem dinheiro. Minha esposa casou com um homem que tem dinheiro, com um homem rico. Amém? De vez em quando eu brinco com ela, eu digo, minha filha, você casou comigo só por causa do meu dinheiro, não foi? Fala a verdade. Ela disse, que dinheiro, que eu não sei onde é que você está guardando esse dinheiro. Onde é que tem esse dinheiro guardado? Mas a gente brinca. Por quê, irmãos? Por que nós buscamos a Deus? Porque nós sabemos que Deus ele pode prover o que a gente precisa. Por que você veio? Porque você ouviu falar que existe um Deus, que Ele provê, que Ele dá condição àqueles que são dEle de ter uma boa vida e de viver bem. Mas você não ouviu falar de um Deus que te deixa viver, irmão, só com o necessário. Você ouviu falar de um Deus que te dá abundância. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Aí, nós vemos aqui que Deus, Ele deixa, pastor, pois é, mas isso é só um tempo, irmão. Não é para sempre, não é para toda a vida. É por um tempo, porque todo cristão, todo aquele que serve a Deus, irmão, ele precisa ser provado para saber o que está no coração, para saber se hoje ele serve. Você que tem algum tempo na casa de Deus, eu preciso ser provado.
para nós sabermos se nós estamos servindo a Deus pelo que Ele nos dá ou por quem Ele é. O Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja o lírio nos campos, todavia eu me alegrarei em quem? Em quem? No Senhor. Não é no carro novo, irmão. Tem gente que está esperando um carro novo para ser alegre. Aí no dia que a pessoa tem, ela vai descobrir que a alegria dela não está lá no cheiro do carro novo. Tem gente que está esperando ter a casa própria para ser alegre. Aí no dia que ela tem, ela vai descobrir que não é uma casa que vai trazer alegria para ela. Tem gente que está esperando a saúde vir para ela ser alegre. Irmãos, você tem que se alegrar no Deus que você serve, porque se nós nos alegramos nele, tudo que ele nos mandar fazer, nós faremos. Tudo que Ele nos ordenar para fazer, nós faremos. E a gente tem que entender, irmãos, que nós não precisamos só dos bens materiais para sermos felizes. Nós precisamos do Espírito de Deus em nossa vida, porque esse Espírito produz tudo o que eu e você precisamos para viver bem. Amém, Jesus? Então para de esperar, irmão, ser uma pessoa próspera para fazer alguma coisa para Deus. Tem hora, irmão, que a gente prega sobre cura e a gente está passando por algum problema, por alguma enfermidade. Mas eu não vou deixar de falar. Por que eu não vou deixar de falar? Porque Deus diz que Ele cura. Então, se Ele diz que cura, é o que eu tenho que falar. E se eu falo isso, eu estou mostrando que eu tenho essa fé para ser curado quando eu prego, quando eu ensino, quando eu falo. A gente tem que viver isso até antes, irmão. Viva a prosperidade antes dela chegar. Viva a saúde antes dela chegar. Você vai esperar? Ah, pastor, mas tem um problema que está assim, pastor, foi detectado, eu fui no médico, fui assim, e aí deu que tinha um negócio lá, pastor, na veia, colesterol, deu que tinha pressão, deu que tinha aquilo, deu que tinha isso. Pois é, o médico falou que você tem. Mas Deus falou que Ele cura. Deus falou que Ele nos dá a condição de viver bem, de prosperar. E por isso a gente precisa, irmão, se animar, se alegrar, até porque Deus falou para Josué: Josué, tende o quê? Tende o quê? Porque tu farás o quê? Esse povo herdar a terra que eu jurei. Quem jurou foi Deus, mas quem faria o povo herdar não era Deus. Era quem, irmãos? Josué. Tem coisa que não é Deus que vai fazer para você e não é Deus que vai fazer na sua vida. Tem coisas que Ele já te deu o poder, já te deu a condição para fazer. Tem gente que só está esperando um anjo descer, como o Paulo viu, né? Jesus, né? O Paulo, pastor, mas o Paulo assim viu Jesus descendo e ele ficou cego, e aí as escamas no olho dele. Eu queria que fosse assim também comigo, pastor. Não, irmãos, Deus fala com cada um de maneira diferente. Por que Jesus apareceu daquela forma a Paulo? Porque ele era incrédulo, irmão. Porque ele não estava sendo convencido pela palavra. Foi preciso o próprio Jesus descer, causar cegueira nele, para mostrar que ele era Deus e que ele tinha uma boa obra na vida de Paulo. Que ele era um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido, amém? Fala para essa pessoa, diga assim: meu irmão, você é um vaso. Mas não é o vaso sanitário, não. Um vaso de honra, amém, Jesus? Glória a Deus, porque tem várias espécies de vaso. Tem aquele vaso de honra, tem aquele vaso de desonra. Qual é o vaso de desonra, pastor? O vaso que tem lá no banheiro da sua casa. Mas você não é isso, você é um vaso de honra, que será usado por Deus para fazer a vontade dEle, para fazer a obra dEle, seja nos bons ou seja nos maus momentos. Quando nós entendemos que nós somos servos, a gente não faz só quando tudo está bem. A gente não sorri só quando as coisas estão aí indo de vento em popa, não. Eu me alegro porque o próprio Jesus disse: não vos alegrei-vos porque os demônios vos submetem, mas vos alegrei-vos porque o vosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Essa deve ser a nossa alegria, esse deve ser o nosso contentamento. Então não vou fazer a obra para receber algo de Deus, eu vou fazer a obra porque eu quero agradar a Deus. Eu vou fazer porque eu entendo que eu tenho um chamado, e esse chamado eu vou exercer ele, e eu vou ter de Deus muito mais do que eu tenho agora. Tem até uma passagem que Jesus falou para os discípulos: é necessário irmos para outra margem. É preciso, irmão,
Tem tudo tem um período de tempo. Tem o tempo que você vem e você fica ali naquela perturbação para ser liberto. Tem aquele tempo que você vê e você vai recebendo de Deus o alimento. E aí tem aquele tempo que é para você ser enviado. Como Jesus, ele chega, chama os discípulos, ensina os discípulos, e aí depois de ensinar, Jesus, depois de entregar a sua vida, ele fala para os discípulos: ide e fazei o quê? Fazei discípulos. Pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. A minha missão e a sua missão é pregar. Convencer é missão de Deus. É o que eu estou fazendo, eu estou pregando, agora é Deus quem te convence. E Ele te dá, irmão, eu digo com toda certeza que Deus te dá as condições necessárias. E a obra de Deus tem necessidade, irmão. Se Deus te deu essa condição de fazer, faça a obra de Deus. Porque senão, alguém, irmão, vai ter que carregar a cruz que era sua. Alguém vai ter que carregar o fardo que era seu. Por isso que muitas vezes a obra se torna pesada para muitos pastores e obreiros, porque os outros que foram chamados não estão assumindo essa posição. Os outros que foram chamados não estão se colocando no lugar, porque está preocupado com o pão, está preocupado com a vida financeira, está preocupado com o que vão ter ou deixar de ter nessa terra, mas não se importam com a obra de Deus. Não se importa em ser um servo fiel, não se importa em ser uma serva fiel, porque fiel não é aquele que só vive em santidade e não comete pecado, irmão. Fiel é aquele que assume a posição que Deus chamou para ele assumir. Eu falei para você, mas nós vamos lá, pega lá, Maela, em nome de Jesus. Abacuque capítulo 3, 17. Não precisa você ir lá só para a gente ver. Abacuque 3, 17, estou acabando. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pode acontecer o que for de ruim, o Abacuque está dizendo, a minha alegria será no Deus que eu sirvo. Eu não vou me alegrar só quando tem aquela carne boa no prato de comida. Eu vou andar alegre todo o tempo. Eu vou me animar, irmão, todo o tempo. Eu não posso fazer só quando eu tenho ou quando eu acho que tenho todas as condições necessárias. Não, irmão, tem momento que você vai olhar e você não vai ver condição. Se você não se levantar para fazer, se você não assumir esse chamado, irmão, como que Deus vai te usar? Como que você vai ver Deus sendo glorificado na sua vida? Como que você vai ver Deus fazendo mais ainda? É necessário você tomar posse do dom que Deus te deu e usar isso. Até porque a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Mas tem uma palavra que diz, Deus opera o querer e opera o efetuar. Uma coisa é certa, se você não assumir de imediato o chamado que Deus te deu, o querer vai sair. E o efetuar também. Você vai ficar com o dom, mas vai ser uma pessoa infrutífera. A pessoa fica com o dom, mas perde o querer e perde o efetuar. A pessoa, por um tempo, ela ora, milagre acontece, as maravilhas acontecem, mas, irmão, acontece que se a pessoa sair, se ela se afastar do chamado que Deus deu, esses milagres, essas maravilhas vai parar de acontecer. Não porque Deus tirou o dom, mas porque a pessoa, ela não vai mais ter vontade de fazer. Ela não vai mais ter vontade de operar, porque essa vontade não vem de você. Essa vontade, ela vem dos céus. Esse desejo vem do alto. E aí você assume a posição e tem hora que você vai ouvir o que você não quer ouvir. Até na igreja, quando você vem, tem hora que você ouve o que você não quer, mas é necessário ouvir. Tem coisas que é necessário ser falado, e se não for falado, irmão, nós iremos, irmão, nos perder em meio à caminhada. Por isso é preciso nós ouvirmos a voz de Deus. Quantas coisas, irmão, eu ouvi e vi, que eu não queria ter ouvido e não queria ter visto.
Mas uma coisa é certa, se os seus olhos estão em Deus, nada vai te parar. Tem um louvor que diz assim: meus olhos estão em ti, não posso guiar pelo que vejo aqui, vivo pela fé. Uma coisa assim. Esse negócio de cantar aí é com a Ana Cláudia, ela não está aqui para me perguntar para ela. Olha, ó, tá vendo? Tá vendo? Está precisando de uma ministra. Cadê? Você se levanta, fala para essa pessoa e diga: olha, irmão, é culpa sua que o pastor está lá sozinho. É culpa sua. Amém, Jesus? Isso, eu jogo a culpa em você. Mas tem gente que tem. Tem gente que tem o dom de cantar, que tem uma boa voz, mas não se levanta. Ah, pastor, Deus não me deu, não tem esse chamado de louvar, não tem chamado de ministrar, não. Então, para que você tem essa voz? Então, para que Deus te deu essa condição de cantar? Porque tem gente que canta bem. Ela só não tem ousadia para assumir o chamado de Deus na vida dela. E Deus te liberta, Deus te libertou. Amém, Jesus? Agora é momento de assumir. Você que já foi transformado, já foi liberto, já conhece que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, você sabe que na hora que você precisar, Deus vai prover. Na hora que você necessitar, irmão, o Espírito de Deus, Ele vai prover. Ele vai te dar essa condição, essa capacidade. Amém? Pega aí a sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 13, que eu até falei aqui, só vamos lá, estou acabando. Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazeis todas as coisas, como, irmãos? Sem murmurações e nem contenda. O que é murmuração? Reclamar. Porque tem gente que reclama da roupa que veste, tem gente que reclama do marido que tem gente que reclama da família que tem gente que reclama do pastor que tem gente que reclama da igreja que tem. A Bíblia diz que cada um tem aquilo que merece. Então, você merece esse homem que está com você. Amém, Jesus? Não reclame dele. Você merece essa mulher que está com você. Amém? Fala para essa pessoa e diga assim: meu irmão ou minha irmã, você merece a sua sogra. Para de reclamar dela. Ora por ela. Orai uns pelos outros, irmão. Quer que a sua vida mude? Para de reclamar e ora. Assuma o chamado que Deus te deu e pronto. No dia que nós assumimos o chamado, pararmos de reclamar, irmão, e fazer exatamente o que Deus nos deu para fazer, uma coisa é certa, irmão, a nossa vida vai mudar, e não só a nossa vida, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. A pessoa muda também, porque ela vai ver você mudando. A pessoa que reclamava antes já não reclama mais, muito pelo contrário, ela faz diferente. Eu vi a história do camarada, não lembro bem, foi ontem que a gente viu essa história. Até falei para minha esposa, ele estava dizendo que ele estava enfermo, foi no médico, e aí acusou lá no exame uns problemas nele, e aí ele disse que ele não era crente, né? Ele tipo assim, ele não era crente, não era católico, também não era nada, ele era aquele meu termo ali, um pouco católico, um pouco cristão, um pouco lá do mundo, tipo de tudo ele fazia um pouco, né? Como dizer do outro lá, vai que acerta em alguma coisa e o negócio dá certo. E aí ele ficava um pouquinho aqui, o outro pouquinho acolá e outro pouquinho ali. E aí ele não entendia ainda como que Deus operava, como que Deus agia. E aí ele ficou nessa onda, irmão, a família crente, a esposa dele era de Deus, ela ia para a igreja, buscava a Deus, ele só ia mesmo de vez em quando, ia ouvir a palavra, mas a vida dele não mudava, continuava da mesma forma. E aí, teve um dia que ele adquiriu essa enfermidade, e aí ele se entristeceu, se desanimou, e a mulher dele, o que ela fez? Ela foi lá e disse: meu filho, o Senhor é conosco, Deus é com você, Ele vai te curar, Ele vai fazer o milagre, eu creio nisso, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós servimos. Ele servia? Não, mas ela, e o que ela falava? Que esse era o nosso Deus e esse era o Deus que ia fazer. Por que ela falava isso? Porque ela estava crendo nisso. E aí tem gente que ao invés de fazer assim com a família, sabe o que faz? Sabe o que a mãe faz com o filho? Está vendo por que você está doente assim? É por causa do pecado. Você vai para o inferno desse jeito. Irmão, vai mudar a vida da pessoa assim?
Às vezes a mulher fala para o esposo, mas isso aí, sabe o que que é? Isso aí é o diabo. Isso aí é o Satanás que está fazendo isso com você. Você está deixando, porque você vai beber cachaça, você vai para tal lugar, você vai para isso, você vai para aquilo. Está vendo? Quem está lá com você é o demônio. Irmão, vai mudar? Não vai mudar. Aí às vezes a pessoa até pensa, eu já estou arrebentado, mesmo deixa eu acabar de me arrebentar. Não tem ninguém que me queira, nem Deus me quer dessa forma, porque, irmão, a pessoa que é de Deus faz diferente. Não, olha, isso é uma oportunidade de Deus fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer isso. Olha, Deus quer operar, meu filho, o Deus que eu sirvo, Ele te cura. Vamos lá na igreja, vamos buscar Deus para você ver. O Deus que eu sirvo, Ele tem um milagre para você. Vamos lá, eu estou orando pela sua vida e eu sei que Deus vai fazer. Fala com o esposo, irmão. Ou o homem, por mais duro que seja, quando ele contrai uma enfermidade, quando ele recebe uma enfermidade, o camarada se amolece, irmão, e principalmente se ele souber que aquela enfermidade é para a morte. Principalmente se ele souber que aquilo vai piorar e vai acabar morrendo, irmão. Não tem aquele de coração duro que não se quebrante. Aí o que que você faz? Agora é a hora de você aproveitar, não estou dizendo que vai vir. Amém, Jesus? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se acontecer, aí você vai usar isso, irmão, para Deus ser glorificado na vida daquela pessoa. Não para glorificar o diabo, para engrandecer o diabo, irmão, que é ele que faz o que não presta, a gente sabe. E que aquele que está perdido, irmão, ele está fazendo não a vontade de Deus, a gente sabe, mas ele precisa saber que é preciso ser feita a vontade de Deus. E aí como que ele vai saber? Pela sua boca, porque você foi escolhido por Deus para levar as boas novas. Amém, Jesus? Nós fomos escolhidos por Deus para levar as boas novas, ou seja, as boas notícias, não é a má notícia. A má notícia já veio, a pessoa piora as coisas com mais notícia ruim ainda. Não, você tem que levar a boa nova. Qual é a boa nova? Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus dá crescimento, Jesus dá prosperidade, Jesus abençoa. Essa é a boa nova do Evangelho. É isso que a gente tem que levar. Aí a mulher foi falando para ele, irmão, e ele foi se animando. Ele disse que ia se animando, ele foi se animando, foi se alegrando, até que ele resolveu, vou servir esse Deus, está servindo a Deus, irmão, mudou de vida, foi curado, foi liberto, transformado, e hoje ele e a mulher servem ao Senhor. Agora, se ela tivesse falado para ele que aquilo era o diabo, que ele estava endemoniado, porque tem gente que é assim. Você foi escolhido por Deus para trazer ou para levar a solução aonde você está. Amém? Porque problema tem em todo lugar. Todo lugar de Parauapebas que você for tem problema. Toda família que você for, irmão, visitar, lá tem problema. Todo lugar. Agora uma coisa é certa, Deus quer operar também em todo lugar que tenha problema, e Ele vai precisar de você, amém, Jesus? Ele vai contar com você, porque Jesus falou para um camarada, os discípulos perguntou assim, mestre, quem pecou, ele ou os pais dele? Jesus falou, nem ele e nem os pais. Tem coisa que não vem, não é por causa do pecado, irmão. Tem coisa que vem porque vem. A gente vive nesse mundo, a gente está sujeito, irmão, a pegar a enfermidade aqui e acolá, a pegar um corona aqui, outro acolá. mas não é por causa do que hoje tudo é pecado. Se a pessoa pegou o Covid e morreu no pecado, vai para o inferno. Não é assim que muitos estão falando? Não é, irmão, a gente está aqui, a gente é carne. A gente está sujeito a isso. Alguém espirrou perto de você, jogou lá uns 2.000 vírus, e aí a pessoa vai e contrai. Aí o que acontece? Aí tem gente que pega, aí a pessoa está morrendo, meu Deus, eu estou contaminado. Aí o outro diz assim, está no pecado. Não foi assim que falaram para o Jó? Olha, você está desse jeito, Jó, porque você está errando, você está falhando, você está assim, você está assado. E Deus falou que ele era justo. E aí a pessoa diz, você está em pecado, você está, ó, fulano de tal pegou, está morrendo, vai morrer. Como tem gente que diz aí, que o Lázaro morreu, porque ele morreu e foi para o inferno. Ô irmão, tem gente que ele é melhor do que Deus. Tem gente que ele julga assim, ele dá uma sentença assim, ele mesmo bate um martelo e às vezes, se brincar, a vida está descuidada dessa pessoa. E quem está indo se brincar é ela. Porque uma coisa é certa, aquele que olha para a vida dos outros não tem tempo para cuidar da dele. Certo? Aquele que olha para a sujeira dos outros, irmão, não está a se brincar, não está nem tomando banho direito, porque Jesus falou isso. Que nós, antes de olharmos para o círculo do olho do nosso irmão, o que a gente tem que fazer? Tirar primeiro a trave que está no nosso. Geralmente, o defeito que está na vida daquele que acusa é muito maior do que aquele que é acusado.
Por isso, muito cuidado para não acusar o outro, porque pode ser que você esteja acusando a si mesmo. Ou pode ser que você esteja condenando a você mesmo. Deus quer que você se levante, use o dom que Ele te deu, para você fazer a obra e para que o nome dEle seja glorificado. Aonde, pastor? No céu? Não, na terra. Aonde você está? Na sua família, no seu trabalho, na igreja onde você está. O dom é para ser usado, irmão. E é para Deus ser glorificado, não é para você se aparecer, é para Deus ser glorificado através da sua vida. E Deus, Ele quer te usar, amém? Ele tem esse desejo de te usar, irmão. Deus só quer a pessoa que se coloque na brecha para fazer isso. Então, começa a fazer diferente. Se estava acontecendo certas coisas lá na sua casa, começa a agir diferente, irmão. A Bíblia diz que nós devemos viver sem murmuração. Porque que muitos lá, da onde a gente leu de Deuteronômio, capítulo 8, muitos que estavam ali, quase todos, não entraram na terra prometida. Por quê? Por causa das murmurações. Tem hora que Deus vai deixar, vai permitir sim, pode ser que já esteja acontecendo, pode ser que já aconteceu, pode ser que ainda vai acontecer, mas tem hora que Deus vai autorizar. Autorizar que você viva, ou permitir que você viva só com o necessário para provar, para você saber o que realmente está no seu coração. Porque é na hora da dificuldade que a gente sabe quem é o servo fiel, é na hora da dificuldade que você sabe quem é o marido fiel, quem é a esposa fiel, quem é o filho fiel, é na hora da dificuldade. Porque na hora do bom, irmão, o negócio é outra coisa, irmão. Vamos supor que você está lá na sua casa, você chama assim, vamos todo mundo assistir um filme. Vamos agora assistir o filme e comer pipoca, salgadinho, doce. Como é que eles vão? Como é que eles vão? Tudo feliz da vida. Eita, glória, papai comprou um filme, nós vamos assistir. Ok, agora compra uma foice e uma enxada. Agora nós vamos capinar o lote. Todo mundo aqui capinar esse lote. Eu disse, meu Deus do céu, tem que trabalhar. Às vezes um vai para um lado, outro vai para o outro. Quando você olha, não tem. Você está capinando sozinho. É na hora da dificuldade que você sabe quem é o bom amigo, quem é, irmão, o bom servo. É na hora da dificuldade que você sabe quem está do seu lado. Uma coisa é certa, seja na bonança ou na dificuldade, Deus nunca vai te deixar. Amém, Jesus? O Deus que você serve nunca vai te desamparar. Mateus capítulo 25, versículo 21. Vamos lá, em nome de Jesus, aqui eu acabo. E a Bíblia diz no livro de Provérbios, não precisa ir lá, se você quiser anotar, você anota. Provérbios 19, 6, a palavra de Deus fala que cada um é amigo daquele que dá presente. Uma coisa é certa, quer ter muitos amigos? Então tenha muito dinheiro. Porque tem gente procurando muito amigo, mas tem pouco dinheiro, você não vai ter muito amigo. Porque todos que têm amigo, é porque, quem tem muito amigo, é porque tem muito dinheiro. Uma coisa é certa, eu sei quem são os meus amigos. Por quê? Porque todos que realmente são meus amigos porque são. Mas dinheiro, a gente não tem dinheiro assim como você pensa, não. Ainda, mas está vindo aí. Deus está mandando aí. Achou? Pode ler? Diz assim, está aqui no monitor qualquer coisa. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo o que, irmãos? Bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, ou seja, permaneceu fazendo o que você foi chamado para fazer. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quando que aquela palavra que o salmista falou, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se cumpre? Quando você, irmão, faz exatamente o que Deus está te pedindo para fazer. Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Então, tanto que a Bíblia diz, entra no gozo, no repouso, ou entra no gozo, repouso é a mesma coisa. Entra no repouso, no descanso do teu Senhor. Aquele que luta, irmão, para fazer a vontade de Deus, que se cansa fazendo a vontade de Deus, não estou dizendo que se cansa desistindo, mas que faz o que for preciso, que subjuga
o seu corpo à servidão, irmão, uma coisa é certa, ele encontrará descanso para a sua alma. Amém, Jesus? Glória a Deus. Você que trouxe a sua fidelidade, prepara aí, que nós vamos participar da ceia. E o que tem para ser falado, mas ainda eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Se ele já falou, assuma a sua posição, a posição de servo bom e fiel, que ele te chamou para ser.